Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. É muito bom a gente ver igrejas nascendo, né? E a gente fica com o coração muito agradecido por poder também contribuir com a vida de vocês, com o trabalho que a gente tem acompanhado, ver Leonardo sendo usado por Deus, né, como um pastor que já tem experiência, zelo, amor pelo Senhor, para que a igreja do Senhor possa se desenvolver, se espalhar, se fortalecer e proclamar o nome do Senhor Jesus na nossa cidade, na nossa região. Então é com muita alegria cultuar junto com vocês, poder ler o Salmo tão precioso, o Salmo 22, que fala de quão grande foi o sofrimento do nosso Redentor, né? E eu fico pensando, se Deus não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas, né? Esse é o Deus que a gente serve, esse é o Deus maravilhoso, que assumiu o nosso lugar naquela cruz. E a gente ora ao Senhor com coração grato. Eu queria convidá-los a que vocês pudessem abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. E queria compartilhar um pouco do desenvolvimento da igreja ali no livro de Atos, depois que o Senhor morreu naquela cruz, entregou a sua vida, pagou o preço do nosso resgate, depois que ele ressurgiu dos mortos e entregou aos discípulos essa ordem de ir por todo mundo pregar o evangelho a todas as pessoas e fundar a sua igreja, plantar a sua igreja, espalhar a sua igreja pelo mundo. Nós estamos no início do livro de Atos, e o livro de Atos fala da expansão da igreja após a morte e a ressurreição de Jesus. Foi escrito por Lucas, é um segundo livro, dirigido à mesma pessoa, um amigo provavelmente da corte romana, chamado Teófilo, a quem ele atribui no Evangelho de Lucas o nome de Excelentíssimo, né? E nós percebemos que era alguém importante que foi alcançado pelo Evangelho, e Lucas, ao saber disso, procura informá-lo, fortalecê-lo, e, inspirado pelo Espírito Santo, escreve o Evangelho, segundo Lucas, e o livro de Atos, mostrando como a igreja se expandiu e se espalhou pelo mundo. E já que vocês é uma igreja em formação, uma igreja que está sendo desenhada, né, aqui para poder servir ao Senhor, eu queria trazer as lições que a primeira igreja ali em Jerusalém enfrentou, e toda a igreja enfrenta suas lutas, seus desafios e suas dificuldades. Vejam o que diz o verso 1 ao verso 7 de Atos capítulo 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram estes homens aos apóstolos e, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar a Deus, pedir a sua orientação nesse momento, que nos aquietamos para ouvir a sua palavra. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento onde nós estamos em tua presença. Temos consciência
de que o Senhor está conosco aqui nesse lugar. E o nosso coração se enche de reverência e santo temor, porque diante de quem contrasta a nossa pequenez e pecaminosidade, e acende essa consciência de que somos indignos de estar em Tua presença, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nós nos aproximamos do Senhor confiadamente, por causa do sacrifício do Teu Filho na cruz por nós. É isso que nos dá ousadia de nos achegarmos diante do Senhor, de podermos colocar o nosso coração, os nossos cânticos, a nossa oração, exaltar o Senhor, cantar Tua grandeza, Tua majestade, Tua santidade, Senhor. Relembrar do Teu amor, da Tua graça e misericórdia com relação às nossas vidas. E é isso que nos faz chegar confiadamente no Senhor. Queremos aquietar o nosso coração diante de Ti. Queremos ouvir a Tua voz. Por isso clamamos em nome de Jesus que o Teu Espírito comunique essas verdades ao nosso coração. Nos incentive, nos fortaleça, nos desafie a viver a nossa vida como igreja para o Senhor. Nos abençoe nessa noite. Fala ao nosso coração. É tudo que Te pedimos, Pai, confiados em Jesus, a quem nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, Pai amado. Amém. Então, meus amados, visto que eu sei que vocês estão caminhando nessa preparação, nesse treinamento para se tornar uma igreja, para se emancipar, para ser mais uma agência de Deus aqui na terra, eu gostaria de me utilizar desse texto, que é rico, que nos traz muitas lições, que fala de como surgiu as primeiras demandas e as primeiras necessidades de organizar a igreja no Novo Testamento. Jesus não veio formar uma igreja ou organizar uma igreja, ele veio à cruz, ele veio morrer pelos nossos pecados. Ele treinou os discípulos, os 12, para que eles então, após a sua ressurreição, pudessem então sair e organizar aqui as igrejas que iriam surgindo por toda a terra, daquela civilização ocidental, romana e oriental. Então a igreja foi se estabelecendo, e aqui pela primeira vez surgem demandas na vida da igreja, que os apóstolos entendem que ultrapassava a vocação, o ofício e os dons que receberam do Senhor e a missão de pastorear a igreja do Senhor. Por isso, já que nós somos uma igreja efervescente e se organizando, eu acredito que há muitas lições preciosas que podem servir a vocês como irmãos e igreja irmã em Cristo. Isso constitui uma excelente oportunidade para que a gente possa distinguir entre as funções de ofício na igreja e perceber como a igreja presbiteriana ela procura seguir essa orientação, né, e esse formato bíblico de liderança da igreja. A gente vai encontrar aqui um texto precioso que nos vai apontar o provável início do ministério diaconal como um ofício, mas nos dá a devida distinção das funções, das ocupações do trabalho, do cuidado pastoral, dado aos presbíteros, e do trabalho administrativo, assistencial dos diáconos. Aqui é claro, e o texto nos ajuda, é muito rico. Vamos procurar entender esse texto e o que estava acontecendo aqui. A igreja cresceu. A partir de Atos capítulo 2, quando aquele primeiro sermão evangélico é pregado ali na festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre os 120 que esperaram a promessa do Pai, naquela mesma manhã, né, após a pregação de Pedro, o texto nos diz que 3.000 pessoas foram batizadas em nome de Jesus. Depois Lucas nos informa, nos capítulos seguintes, imediatos ali de Atos 2, que esse número subiu para 5.000 pessoas. E depois ele parou de contabilizar. Só dizia que dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. E veja que era uma igreja pungente, uma igreja que teve um crescimento muito repentino, explosivo, né? Com um momento de avivamento muito singular que a igreja viveu, naquele momento inaugural, quando o Espírito Santo vem sobre ela, né? E a igreja explode, cresce, né? E
com essa expansão, no início do primeiro século, surgiram múltiplas necessidades, né, relacionadas à organização, relacionadas à edificação, relacionadas à evangelização, relacionadas à beneficência também. Os apóstolos, sob a orientação do Espírito de Deus, promoveram na igreja de Jerusalém a eleição dos primeiros diáconos, aqui no texto de Atos capítulo 6. Mais tarde, constituíram presbíteros em cada cidade onde se estabelecia novas igrejas. A exemplo da carta de Paulo a Tito, né? Quando Paulo consegue escapar ou fugir da primeira prisão, aquela prisão domiciliar em Roma, quando Roma é incendiada, né? Provavelmente a guarda pretoriana, que já havia sido alcançada pelo Evangelho, enquanto Paulo passou aqueles 3 anos ali pregando, né? E a guarda de 6 em 6 horas iam sendo trocadas. A gente percebe que nas cartas da prisão, nas 4 cartas que Paulo escreveu enquanto esteve ali em Roma, né, ele sempre cita na saudação que os da casa de César vos saúdam no Senhor. O Evangelho penetrou, né, no Estado romano, através da guarda pretoriana, e certamente foram eles que facilitaram a fuga de Paulo. Quando, sabendo das intenções de Nero de culpar os cristãos pelo incêndio da cidade, e de culpar a Paulo, a quem não podia fazer absolutamente nada como cidadão romano, que estava ali não por nada, senão por um apelo próprio dele de ser julgado com justiça por Roma, né? E já 3 anos se passaram, não houve nenhuma audiência, porque não chegavam as acusações lá da Judéia, e ele estava ali, vivendo com garantias, com proteção, cercado pela guarda pretoriana, alugando uma casa com seus próprios recursos para poder se manter. E dali ele administrou toda a igreja, mas fugiu, teve que escapar por causa da confusão que se estabeleceu em Roma pelo incêndio da cidade, pela falsa narrativa de que a culpa era dos cristãos que incendiaram a cidade, e que agora Paulo seria um alvo fácil, de apenas um cidadão romano reivindicando direitos, seria acusado de ser o mentor intelectual daquele movimento que levou ao incêndio da cidade. Paulo, então, na fuga, pega um navio e vai para a ilha de Creta, um lugar mais próximo. E enquanto esperavam um navio para levar para mais longe dali, evangelizaram a ilha. E quando teve que partir, escreveu a carta a Tito, que ele deixou lá na cidade, e vejamos o que diz o capítulo 1, versículo 5, ele diz que, por esta causa, eu te deixei em Creta, para que você pudesse, de cidade em cidade, constituir presbíteros conforme te prescrevi. Então a gente percebe que foram os apóstolos que foram organizando as igrejas de acordo com as demandas que iam surgindo. Diáconos sendo estabelecidos para cuidar da assistência aos santos, presbíteros que eram pastores, que cuidavam da igreja quando ela surgia numa determinada região. O texto aqui de Atos 6, de 1 a 7, nos fala da necessidade que a igreja sentiu de dividir funções, segundo a vocação e o dom que o Espírito Santo concedeu a cada um, para melhor servir a causa do reino de Deus. Isso porque começaram a existir problemas, desafios, demandas, que os apóstolos entenderam que não fazia parte do ofício, função e dons que eles receberam de Jesus. Toda a igreja local deseja e precisa crescer. Crescer de forma saudável. Para isso é preciso eleger pessoas para desenvolverem seus ministérios nas áreas em que o Senhor chamar. E isso com os dons e com as habilidades necessárias para determinadas áreas de atuação na vida da igreja. E esses grupos são grupos distintos, presbíteros e diáconos, com ministérios diferentes, com dons diferentes, com serviços específicos. Para melhor compreendermos essas diferenças, eu chamaria a sua atenção para tentarmos na exposição do texto de Atos 6, de 1 a 7. E aqui nós vemos essa distinção clara dos ofícios de presbítero e dos ofícios de diáconos na igreja.
A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção para o texto é observarmos o surgimento e a constatação dos primeiros problemas na igreja ali em Jerusalém. Olhe comigo o texto. Logo no primeiro verso, no texto de Atos 6, é apontado o surgimento de um sério problema na igreja em Jerusalém. Diz lá o texto que houve queixa, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas ou desprezadas na distribuição diária de alimentos. É bom entender essa distribuição diária de alimentos. Se você está familiarizado com o texto de Atos, você vai perceber que lá, quando a igreja surgiu, e nós estamos bem próximos disso, foi numa das grandes festas judaicas, a festa de Pentecostes. Eram 3 festas anuais que atraía judeus da dispersão, judeus espalhados pelo mundo, que vinham de todos os lugares para adorar em Jerusalém. Até hoje existe esse costume. Judeus sempre sonham na vida, juntam dinheiro para ir a Jerusalém, né, para poder rever a cidade, né. Na época era o templo, que marcava a presença de Deus. E vieram judeus de várias partes do mundo. Atos capítulo 2, Lucas, registrando a presença de várias nacionalidades de judeus da dispersão ali em Jerusalém, na festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os 120 e falou em línguas, nas línguas dos povos, porque estavam todos atônitos e atemorizados, porque ouvia aqueles galileus, pessoas comuns, semi-analfabetas, de região pobre dali, falando as grandezas de Deus em seus próprios idiomas. E Lucas relata, pelo menos 14 nacionalidades distintas ali em Atos capítulo 2. Esses judeus que se converteram, que vieram de longe, eles não voltaram, muitos deles não voltaram para as suas terras. Ficaram em Jerusalém. Ficaram ali vivendo a vida da igreja. E, enquanto isso, eles estavam desprovidos de trabalho. Até que eles pudessem encontrar ou se relocar no espaço, no mercado de trabalho, passaram algumas necessidades. E você vai ver que a igreja em Jerusalém acolheu esses irmãos, dividiam o prato. Você vai ver isso em Atos capítulo 4, em Atos capítulo 2, como eles viviam e como impactavam as pessoas. Porque dividiam as suas refeições, tomavam as suas refeições de casa em casa, com singeleza e alegria de coração. O que era isso na prática? Vendiam as suas propriedades e bens à medida que alguém tinha necessidade. Que necessidades eram essas? Eram as pessoas que não voltaram para os seus países, que ficaram em Jerusalém. Aquele número de quase 3.000 pessoas, faziam parte deles um número enorme de pessoas, de judeus da dispersão, judeus helênicos, aculturados no mundo grego, né? E que agora ficaram em Jerusalém por causa do evangelho, por causa da igreja que surgia. E até que eles se relocassem no mercado, passaram algumas dificuldades, e os irmãos ali de Jerusalém acolheram, vendiam as suas propriedades e bens, dividiam o que tinham, repartiam pão, acolhiam essas pessoas nas suas casas. E no começo aqui, então, muitas mulheres viúvas tinham necessidade de serem assistidas pela igreja. E começou a acontecer um problema aqui, que Atos capítulo 2 começa a nos mostrar. Houve queixa, insatisfações, murmuração dos judeus helênicos, né, contra os judeus hebreus. Né? A gente diz assim, os judeus que eram judeus de fala grega, com os judeus locais, né? Com o judeu raiz. Né? Os judeus Nutella, que viviam no mundo helênico, né? E os judeus hebreus e hebreus raiz ali, né? Locais. Então começou a haver um tipo de tratamento diferenciado e houve uma insatisfação que surge no meio daqueles irmãos. Né? Eis aí o problema, então. Né? Queixa, murmurações, insatisfação nas relações entre irmãos no meio da igreja. E nós observamos que houve uma busca
por soluções. A grande pergunta é o que devemos fazer quando surgirem problemas no meio da igreja? Porque, vejam, problemas surgirão no meio da igreja. Porque a igreja é constituída de nós, pessoas pecadoras. E como pessoas pecadoras, nós vamos, às vezes, nos desentender uns com os outros. Alguém vai pisar no pé um do outro, né? Porque é gente. E onde há gente, há dificuldades relacionais. Então começaram a surgir esses problemas. E vão surgir problemas no nosso meio como igreja. Não existe igreja perfeita. Eu fico triste quando eu vejo pessoas, às vezes, se magoando com a igreja e querendo sair para outra igreja por causa de problemas relacionais. Vai encontrar problemas relacionais em todo canto. Porque onde houver pessoas como nós, haverá pecado, imperfeições, conflitos relacionais, desentendimento, não é? Sempre haverá isso. O que fazer? O que fazer quando surgirem problemas no nosso meio? Devemos fazer de conta que os problemas não existem? Ou relevá-los? Ou ignorá-los? Essa é uma boa opção? Claro que não. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Devemos buscar resolver, né? Devemos buscar resolver biblicamente, pelos parâmetros da palavra de Deus. O que os apóstolos fizeram? O que aqueles líderes fizeram ali? E aí a gente vê a responsabilidade dos líderes, dos apóstolos, depois presbíteros, né, pastores da igreja. Nós temos essa responsabilidade de apresentar soluções para os problemas relacionais que aparecem no meio do povo de Deus. Há a necessidade de se fazer um correto diagnóstico das causas dos problemas. Todo pastor sabe disso. Quando a gente lida no aconselhamento, lida fazendo um meio-campo nos conflitos, a gente procura compreender ou diagnosticar a causa do problema para apresentar uma solução que, de fato, seja satisfatória e resolva. Então, há uma necessidade de observar corretamente. Era preciso diagnosticar corretamente o problema, sua natureza e suas causas. Primeiramente, o problema se deu por conta do rápido e explosivo crescimento da igreja. O verso 1 começa assim, né? Por se multiplicar o número dos discípulos. Né? Que coisa boa. Todo crescimento traz também demandas e desafios, né? Eu sempre digo que crescer dói, né? Quando a gente é pequeno, quando a gente está com os nossos filhos, bebês ainda, para sair os dentinhos dele, oh, que agonia, que sofrimento, né? Crescer dói, em todos os aspectos, né? Então, a igreja também é assim, haverá desafios. Por se multiplicar o número dos discípulos, começaram a existir dificuldades e problemas que surgiram no meio deles. Mas o problema se deu por conta não apenas do crescimento numérico, mas de preconceitos. Preconceitos raciais, preconceitos religiosos, preconceitos culturais, bem como por preferências e predileções. O texto aqui é claro, e eu amo a Bíblia, porque ela não esconde e nem encobre pecado de ninguém. Ela trata, ela expõe, né, a nossa fragilidade humana. E veja, a igreja estava nascendo, vivendo um momento de despertamento espiritual, derramar do Espírito Santo, gente se convertendo assim, a rodo, né? Uma igreja pungente, uma igreja poderosa, mas é uma igreja que começa a apresentar a natureza pecaminosa que nós carregamos. Não somente porque ela se multiplicou, mas também porque havia preconceitos, havia preferências, havia predileções. O texto diz que houve queixa, que houve murmuração dos helenistas contra os judeus, contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas ou desprezadas na distribuição diária de alimentos. Eu digo assim, tinha uma cesta bem rechonchuda, né, para uma viúva hebreia, né, raiz, né, e uma cesta mais meia, né, fraquinha para uma viúva de cultura helênica. Né. E o pessoal começou a observar isso e começou a ver insatisfações.
queixa. E essa queixa foi levada aos apóstolos. Reclamaram, pediram que eles pudessem assumir de forma muito equilibrada essa função de distribuir os elementos de forma equitária e justa. Né? Então, foi levado a eles. O que estava havendo? Estava havendo divisões entre os irmãos. Havia queixa, havia murmuração de um determinado grupo contra outro grupo. Haviam grupos distintos e perceptíveis na igreja ali em Jerusalém. Estava havendo preconceitos, acepção de pessoas, desigualdade no tratamento. Estava havendo predileções, preferências de uns em detrimento de outros. Viúvas judias de linha grega estavam sendo desprezadas ou preteridas por não serem nativas. Esse é o fato. E é preciso ter coragem para investigar a fundo e identificar corretamente a natureza do problema quando ele surge. E é isso que o texto nos ensina. Como igreja, como liderança, como membros, a gente não pode ser superficial. A gente precisa ir a fundo, na raiz, para tratar o problema, para que ele não surja novamente. Alguém poderia ficar satisfeito somente com a primeira cavada na busca por compreender a natureza do problema que surgiu. Seria até mais cômodo, né? Até mais confortável, menos constrangedor, afirmar que o problema se deu por causa do crescimento numérico da igreja. A igreja está crescendo, então aparecerão problemas. Ficar nessa superficialidade seria mais confortável, menos constrangedor, do que admitir que o crescimento quantitativo não estava sendo acompanhado pelo crescimento espiritual desejável. Pois há carnalidade entre nós, é isso que eles estavam admitindo. Crescimento numérico não significa necessariamente um crescimento sadio. E é isso a primeira coisa que salta aos nossos olhos no texto. É preciso perceber, discernir a origem espiritual por trás dos problemas. Não podemos nos enganar. De fato e verdade, aumento numérico não significa necessariamente crescimento espiritual. Isso é fato. E por trás desses problemas que surgem, sempre há a mão do diabo. A gente vai perceber que quando a igreja começou a se mostrar, a aparecer, a crescer, o diabo começou a incomodar a igreja. Essa era a quarta tentativa no livro de Atos, para tentar estagnar a igreja no seu avanço de proclamação de Cristo. A primeira tentativa foi a prisão dos apóstolos, Atos capítulo 4, versículo 13. A segunda tentativa foi aquela semeando no coração de um casal vaidade, né, por querer aparecer na igreja, Ananias e Safira. A terceira tentativa, Atos capítulo 5, versos 17 e 18, a prisão dos apóstolos. E agora, uma quarta tentativa, semeando entre os irmãos, né, preconceito, né, dissensão, divisão, preferência, predileção. Né. Me identifico mais com aquele grupo do que com aquele outro. Isso começou a aparecer, e isso tem a mão do diabo, agindo na nossa natureza corrompida e caída e pecaminosa. E o texto nos chama a atenção para isso. Agora, tá bom, aqui é a constatação do problema, a identificação do problema, um diagnóstico correto do problema. Mas quais as soluções que foram apresentadas pelos apóstolos para resolver aquela demanda, aquela queixa, aquele desafio que surge no meio da igreja? Quais foram as soluções apresentadas aqui? E, claro, deve-se buscar soluções bíblicas, soluções razoáveis para aplicá-las a essas situações e solucionar os problemas que surgem na igreja. Precisamos ser ágeis, como líderes, em constatar e em resolver os problemas que surgem. Pois quais são os problemas? Qual é o problema dos problemas? Não é? É que quando a gente não trata essas coisas, isso estagna a igreja, isso paralisa a igreja, isso adoece a igreja. É por isso que é preciso ser ágil e apresentar soluções bíblicas, para que a gente possa resolver essas questões que nos dividem, que nos
nos faz entrar em rota de conflito e de colisão uns com os outros. Porque essa é a intenção do diabo, causar desânimo, discórdia. Jesus, certa vez, repreendeu os fariseus que diziam que ele estava expulsando demônios pelo poder de Satanás. Ele diz, veja que tolice vocês estão dizendo. Se Satanás está expulsando a Satanás, o seu reino está dividido. E todo reino dividido contra si mesmo não subsiste. Então, veja, Jesus dá um toque para uma coisa. O diabo vai tentar, todo o tempo, semear no nosso meio discórdias, desentendimento, divisões. E a gente não pode relevar. A gente tem que tratar, em nome de Jesus, pela orientação da palavra de Deus, para que o diabo não alcance vantagem, não adoeça a igreja. Por isso, os apóstolos foram ágeis, diagnosticaram o problema corretamente e apresentaram soluções razoáveis e bíblicas. A função dos líderes, pastores e presbíteros no direcionamento da igreja é muito importante. Quem são os responsáveis por perceber os problemas e tomar medidas para solucioná-los? Neste caso específico de Atos 6, os apóstolos. Eles eram a liderança da igreja na época. São os pastores, o conselho de pastores, presbíteros, docentes e regentes, aqueles que velam pela igreja do Senhor, aqueles que devem estar atentos, são os supervisores, bispos, né? A palavra grega que aparece lá, aquele que olha por sobre o rebanho, que cuida do rebanho, para que haja saúde espiritual no rebanho, para proteger o rebanho dos ataques do predador, do inimigo, de Satanás. São os pastores responsáveis por isso. Eu lembro do discurso de Paulo aos presbíteros lá da Ásia Menor, quando em Atos capítulo 20, verso 28, ele diz aos pastores, aos presbíteros que estavam com eles reunidos, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, né? Igreja que ele comprou com o próprio sangue. Vocês foram chamados como supervisores, aqueles que cuidam, que observam, que velam pelo rebanho. Eles identificaram o problema a tempo. Eles estavam sintonizados com a igreja. Eles eram sensíveis aos problemas e às necessidades das pessoas. Eles perceberam, eles ouviram, eles investigaram. Isso é, de fato, o pastoreio. Isso é o cuidado com o rebanho. Esse é o trabalho pastoral daqueles que foram eleitos para zelarem pela saúde espiritual da igreja. Então, a primeira função dos líderes é direcionar a igreja quando surgem suas dificuldades. Mas também a ação dos líderes e o direcionamento da igreja para a solução de problemas. O que eles fizeram? Diagnosticaram, perceberam, mas o que eles fizeram diante disso? Duas coisas eles fizeram. Primeiro, eles convocaram a comunidade dos discípulos, diz lá o texto. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, verso 2. E eles arrazoaram com eles. Uma vez juntos lá, aquela comunidade, eles arrazoaram. Disseram a eles no verso 2, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus, o ensino da palavra, para servir às vossas necessidades materiais. Vejam bem, e essa aqui é a intenção do diabo mesmo, eles estavam trazendo demandas aos apóstolos para enfraquecer o ensino. Os apóstolos passaram 3 anos aprendendo de Jesus. E agora o Senhor disse, agora é vocês que vão passar para as pessoas o que vocês aprenderam de mim. Né? E o trabalho deles era esse, a oração a Deus pela igreja e o ensino, a pregação, a instrução. Ensinar à igreja o que eles aprenderam de Jesus. E agora o diabo começa a botar outras demandas para que eles se distraiam, para que eles sejam sobrecarregados de atividades, de tarefas, de trabalho e enfraqueça na instrução da igreja. O diabo é muito astucioso, mas graças a Deus os apóstolos perceberam isso. Convocaram todos e dividiram responsabilidades na solução do problema. Não é justo, não é lógico, não é razoável que a gente abandone
a palavra para servir as mesas. Eles disseram que não deveriam deixar de fazer o seu ministério e a vocação para a qual foram chamados por Deus. Os pastores e presbíteros precisam ter convicção, precisam ter consciência do serviço a eles confiados por Deus, para que eles não se encontrem se envolvendo em outras atividades que venham negligenciar aquilo que é mais importante que lhes foi confiado com dons e funções da parte de Deus. Muitas vezes, digo, irmãos, que as demandas, que o diabo e a própria igreja começam a exigir coisas que não são de fato a função, a ocupação que cabe aos pastores e presbíteros. Eu sou pastor há 36 anos, e até a gente aprender a focar naquilo que Deus me deu como dom, para que eu seja útil e excelente naquilo que Deus me chamou a fazer, e dar a outros atividades com dons que receberam que eu não tenho, para que eu não me sobrecarregue, para que eu não me estresse e termine fazendo mal uma coisa e outra. Então a gente tem que aprender a saber quem nós somos, os dons que Deus me deu e a área que Ele quer que eu atue na igreja com excelência para o crescimento do corpo de Cristo. Porque isso é muito importante entender. Os apóstolos perceberam o que estava por trás daquilo e disseram, não, nós não vamos deixar os nossos dons e as nossas atividades para se ocupar com outras coisas que nós não fomos chamados para fazer. Eles, em terceiro lugar, deram orientações. Convocaram, arrazoaram e deram orientações para que o problema fosse resolvido com a participação e com a responsabilidade da igreja. São vocês que vão escolher dentre vocês 7 pessoas, as quais nós encarregaremos desse serviço. Quem é que vai solucionar o problema? Vocês. A responsabilidade é de vocês. Vocês não podem cobrar da gente que a gente assuma uma tarefa que nós não fomos chamados para isso. Então escolham entre vocês pessoas das quais nós encarregaremos desse ministério. Serviço aqui é a palavra ministério, versículo 3. Essa nova categoria de oficiais iria desenvolver o trabalho de cuidado assistencial e socorro aos necessitados da igreja. Com isso, desafogaria os pastores, os presbíteros, para que eles pudessem se dedicar ao ministério da palavra e da oração. É isso que eles disseram. E, em quarto lugar, além de convocar, além de arrazoar, além de dar orientações, eles instruíram a igreja na palavra e estabeleceram os padrões exigidos na palavra para tal pleito. Os indicados deveriam ser caracterizados por alguns sinais, por algumas coisas marcantes em suas vidas. Escolhei dentre vós homens com essas características, homens que gozassem de boa reputação, homens que fossem marcados por uma vida na dependência do Espírito e homens que fossem sábios para lidar com situações delicadas de relacionamento e de convívio. Então, essas características marcavam maturidade espiritual. Boa reputação tinha que ser alguém que gozasse do bom testemunho da comunidade. Tinha que alguém que tivesse credibilidade. Alguém que fosse confiável nas suas decisões. Alguém justo. Então, boa reputação significa isso. Escolham entre vocês 7 homens que tenham entre vocês confiança, testemunho, de ser pessoas de boa reputação. Pessoas que gozem da credibilidade da comunidade. Mas tem que ser também homens cheios do Espírito. Ou seja, uma pessoa com maturidade espiritual, com vida controlada pelo Espírito. Uma pessoa reconhecidamente madura na fé, que não vive na força da carne, mas na dependência do Espírito de Deus. E alguém também cheio de sabedoria, que tenha discernimento para avaliar situações e ajudar corretamente necessitados. Pense que é uma das coisas tão importantes. Pessoas que tenham essa habilidade, essa sabedoria
de lidar com as pessoas, de perceber a real necessidade das pessoas. Quantas vezes aparecem pessoas na igreja com dificuldades econômicas, financeiras, com dívidas, né? E não é somente dar dinheiro, não é somente providenciar uma cesta, tem que sentar com a pessoa para saber a causa disso. É desemprego, né? É má administração dos recursos que Deus tem colocado em suas mãos. Então, ela tem que dar a orientação correta, acertada, porque senão você não vai ajudar a pessoa a resolver os seus problemas reais. Então, são vocês mesmo, o povo de Deus, que vai ter que discernir e escolher entre vocês pessoas que tenham credibilidade entre vocês, pessoas que sejam cheias do Espírito Santo, gente madura na fé e gente com sabedoria para lidar com essas questões. Homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, diz o verso 3. E aí nós passamos para ver o resultado disso, né? É tão bom quando a gente olha para a Escritura e vê o problema, a solução apresentada e o resultado, né? Quando a gente obedece à palavra de Deus. O resultado das ações e das orientações dos líderes, pastores da igreja. Quando nós agimos pelos princípios da palavra de Deus e ensinamos o seu povo como agir por esses princípios, os resultados são sempre bons para a vida da igreja, né? Isso é algo que a gente, como pastor, experimenta. Olha, pregue, instrua, faça o certo, os resultados virão, né? Vai vir como consequência natural. A primeira coisa que nós observamos nesses resultados é que a igreja ficou satisfeita por ser orientada e cuidada por seus líderes e pastores. Vejam o que diz o verso 5. O parecer, a palavra dos apóstolos, a instrução dada agradou a toda a comunidade. Ficaram satisfeitos. Quando os pastores compreendem que Deus nos tem dado os princípios e orientações necessárias para o bem-estar da igreja e pregam, e expõem, e ensinam essas verdades, e ajudam a igreja a aplicar em sua vida relacional, pessoal ou comunitária, o resultado é satisfação, né? E sentimento de bem-estar, sentimento de estar sendo cuidado e orientado na vontade de Deus, né? Igreja bem pastoreada é uma igreja satisfeita. Satisfeita com a liderança, satisfeita com a orientação. Ainda que as palavras, às vezes, sejam, né, duras. De vez em quando chega na igreja, o pessoal fica tirando com a minha cara. Hoje o pastor veio para o púlpito com a espada na mão e um chicote na outra, né? Eu digo, não, gente, é só para a gente orientar e dar instrução à igreja. Então, a igreja satisfeita com a orientação recebida dos seus pastores. É o primeiro resultado. E o segundo, a igreja respondeu em obediência à orientação dada pelos seus líderes. Eles elegeram esses 7 homens que o texto diz aqui, e eram homens multiculturais, pelos nomes a gente observa isso. Era gente hebreia, de raiz, né? E era também prosélitos, gente de nome grego. Então, havia aqui representantes de todos esses segmentos no meio da igreja. Eles elegeram e apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos e colocaram aquelas pessoas para trabalhar naquela função. Eles, após a eleição, apresentaram aos apóstolos aqueles que foram escolhidos segundo a orientação da palavra de Deus. Os apóstolos, com a autoridade que receberam, ordenaram e impuseram aqueles irmãos para desenvolverem o serviço que o Senhor lhes orientou a instruir para o bem da própria igreja. É bom a gente ver isso, né? E, em terceiro lugar, a igreja fica satisfeita, a igreja obedece, segundo as orientações da palavra, e a igreja volta a ter paz. O verso 7, né, é quase uma nota de observação como resultado de se resolver problemas pela palavra de Deus. A igreja voltou a ter paz e, consequentemente, seguiu o seu caminho natural de crescimento. Olha, uma igreja em paz, ela cresce. E quando a gente fala em crescimento, eu não estou pensando em crescimento numérico apenas. Estou pensando em maturidade espiritual, né? Estou pensando na saúde da igreja, numa igreja estável, né? Uma igreja que madura, uma igreja madura, uma igreja saudável, ela cresce numericamente, é consequência. Não deve ser a primeira coisa que a gente busca
A gente busca o crescimento em qualidade, para que se dê naturalmente o crescimento quantitativo. Isso é natural. O problema de muitas igrejas hoje é que a pessoa foca na quantidade e negligencia e sacrifica a qualidade. Essa igreja vai ter problemas e sérios problemas, né? Como a gente vê aqui, cresceu, explodiu numericamente, mas os problemas aparecem. E aqui eles estavam corrigindo isso. A igreja voltou a ter paz e seguiu seu caminho natural de crescimento. O verso 7 é quase que uma poesia aos nossos ouvidos. Crescia a palavra de Deus. Veja, crescimento o quê? Qualitativo, né? Crescimento em maturidade. A igreja crescia em maturidade, crescia na palavra, né? E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Essa é a consequência, né? O crescimento numérico é resultado de um crescimento saudável. E também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Eis aí o texto que nos mostra de forma muito didática, né, como a gente deve resolver as demandas que surgem no meio da igreja, os desafios, as funções, são tantas lições. E eu queria aqui tirar algumas aplicações práticas para a nossa vida, algumas lições para a nossa vida enquanto igreja. Ao estudarmos esse texto de Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, nós aprendemos algumas coisas valiosas. Primeiro, sempre surgirão problemas na caminhada da igreja, pois a mesma é constituída de pessoas caídas e pecadoras como nós. Então, não busque uma igreja perfeita, né? Já teve um diálogo desse na história, né? Acho que foi, não sei com quem foi, mas acho que foi com Spurgeon. Alguém procurou o pastor Spurgeon dizendo que queria ser membro da igreja dele, vinha de uma outra denominação. Mas por que você quer vir para cá? Não, porque a minha igreja tem esse problema, já passei por ela, já teve isso, já fui para outra que também encontrou esses problemas, e Spurgeon disse, olha, se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela para não estragá-la, né? Então, porque nós somos pecadores caídos, não tem jeito, né? Então, é a primeira lição que a gente vai ter que aprender e ser maduro para lidar. Sempre surgirão problemas na caminhada da igreja, pois a mesma é constituída de pessoas caídas e pecadoras como nós. Segunda coisa que a gente aprende, problemas não devem ser ignorados ou minimizados quando eles surgem. Ao contrário, devem ser tratados de frente, com clareza, com profundidade. Terceiro, aprendemos que para se solucionar correta e biblicamente os problemas, é preciso se fazer um diagnóstico correto, não superficial, mas procurar entender e chegar na raiz do problema. Porque muitas vezes a causa não é aquilo que se apresenta, não é? A gente precisa investigar corretamente para apresentar uma solução bíblica e resolver de fato. Em quarto lugar, os apóstolos, ao perceberem o problema que estava ocorrendo na igreja lá em Jerusalém, tomaram a frente, convocaram a comunidade dos discípulos para juntos resolverem o problema. Não é? Graças a Deus, nós somos uma igreja assim, como organização. Não é? Pode ser que não funcione bem na prática, mas o desenho da forma de ser igreja é muito legal no regime presbiteriano. Não é? Porque pastor não manda. Pastor é só o presidente do conselho, e o conselho é várias cabeças. Se tomar uma decisão contrária àquilo que você entende ser melhor, você tem que baixar a cabeça e dizer assim, não, Deus está direcionando o restante e eu vou ficar quietinho na minha. Né? Porque Deus fala pelo consenso da maioria. Né? E os oficiais na igreja presbiteriana são eleitos pela Assembleia da Igreja, né? Que deve buscar entender e ouvir a voz do Espírito e usar os critérios bíblicos para eleger pessoas para determinadas funções na igreja. E ver os dons. Né? E aqui vamos para a quinta aplicação. Os apóstolos demonstraram consciência e convicção de seu chamado, de sua vocação. Eles arrazoaram com eles a respeito da tarefa que lhes estava sendo exigida pela igreja. Não é razoável que abandonemos o ministério da palavra, do ensino, para servir às mesas. Aquele não era o ministério confiado aos pastores. Eles tinham total consciência disso. E revelaram essa consciência quando disseram
Quanto a nós, versículo 4, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, porque foi isso que nos foi confiado pelo Senhor. Em sexto, podemos tirar aqui mais uma lição e aplicá-la na nossa vida. Eles então convocaram a assembleia dos discípulos, propuseram, apresentaram uma solução onde a própria comunidade de crentes resolveria o problema. A comunidade dos discípulos deveria escolher dentre eles mesmos homens aos quais os apóstolos encarregariam daquele serviço, daquele ministério. Em sétimo, aprendemos que o papel pastoral dos apóstolos para orientar a comunidade dos discípulos e para estabelecer, através do ensino, os critérios bíblicos que deveriam ser observados pela comunidade na escolha dos homens. Algumas características deveriam ser levadas em consideração. E entre elas não era amizade. Não era, eu vou com a cara de fulano. Não é? Não são esses os critérios. Olhem os dons. Olhe a maturidade espiritual. Olhe se a pessoa goza de confiança da comunidade, de credibilidade. Veja se a pessoa é uma pessoa que vive uma vida na dependência do Espírito Santo de Deus. Veja se é uma pessoa prudente e sábia em lidar com essas questões delicadas de relacionamentos. Né? Então, assim, as orientações da palavra norteiam a igreja para tomar decisões para o bem da igreja. Eu sempre oriento a minha igreja, olha, ninguém pode reclamar de pastor, nem de presbítero, nem de diácono, porque eles são eleitos por vocês. Se vocês erraram em eleger pessoas não qualificadas, aguenta o tranco, filha. Ora, gasta esse joelho no chão para que Deus possa mudar, converter, né? Dar consciência à vida dos líderes que vocês escolheram. Então, por favor, escolham certos pelos critérios bíblicos, e não por sentimento, e não por amizade, e não por outra coisa que não os princípios da palavra de Deus, porque aí a gente vai estar rumando em caminhos seguros, né? e vai ser bênção para a vida da igreja. Aprendemos ainda que a intenção do diabo, naquela investida, além de causar divisões na igreja, era distrair a atenção dos pastores e sobrecarregá-los com afazeres e preocupações outras, além do cuidado espiritual do rebanho e o ensino e a exposição da palavra. Com isso, a igreja seria enfraquecida no ensino, no aprendizado da palavra de Deus. Igrejas adoecidas não crescem, não cumprem a missão. E, por fim, aprendemos que se nós, enquanto igreja, observarmos os princípios ensinados na palavra, avançaremos muito no processo de escolhas de presbíteros para cuidar da vida espiritual dos crentes e de diáconos para administrar a execução de medidas para melhorar os relacionamentos entre irmãos e a obra de assistência aos necessitados e ações sociais. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe essa igreja pujante, nova, que está aí surgindo no nosso meio, para que o Senhor possa abençoar e fazer daqui uma igreja forte, uma agência madura, saudável, onde proclama as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, Léo. Abençoar a formação, o treinamento da liderança e da maturidade da igreja, para que ela seja a luz em nossa cidade.